Olá, meu nome é Juliana Cristina Ribeiro Almeida. Vou fazer uma apresentação sobre o trabalho de um sistema de recirculação de água com um reator aerado em membrana na produção intensiva de tilápia. Sou aluna do mestrado de Engenharia Civil na área de recursos hídricos de Ilha Solteira e os autores desse trabalho são João Miguel, Natasha Liana, Amanda de Moraes e Tsunao Matsumoto. A aquicultura, ela se trata da criação e da reprodução de organismos aquáticos. A piscicultura é um ramo da aquicultura que vai tratar da produção especificamente de peixes. As espécies mais criadas hoje no mundo é um tipo de carpa, a grass carpa, e a tilápia. A tilápia do Nilo, depois da carpa, são os peixes tropicais mais cultivados no mundo. No Brasil, a espécie mais popular e mais conhecida é a tilápia do Nilo. Segundo os autores Cirino e Conde, a tilápia é um dos peixes com maior potencial para a piscicultura. Isso se dá porque a tilápia é um peixe precoce e que tem rápido crescimento, ela é resistente a doenças, ela alimenta-se de alguns itens básicos da cadeia trófica e aceita grande variedade de alimentos. Ela responde com a mesma eficiência à ingestão de algumas proteínas de origem animal e vegetal. Possui capacidade fisiológica de se adaptar em diferentes ambientes e sistemas de produção. Aceita densidades de estocagem elevadas e são tolerantes a baixos teores de oxigênio dissolvido. Apresenta uma carne saborosa e que tem baixo teor de gorduras e calorias. Tem um alto rendimento do filé e uma ausência de espinhos em forma de Y. E ela possui um elevado valor comercial. Segundo o autor Kubica, ele apresentou alguns valores de uns parâmetros básicos da qualidade da água para o cultivo de espécies de tilápia do Nilo. A temperatura ela deve estar entre 24 e 29 graus. O oxigênio dissolvido entre 3,5 a 6 miligramas por litro e o pH de 6,8 ao... A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, em 2016, ela emitiu um relatório sobre a produção global do pescado, onde pôde-se observar que teve uma produção que girou em torno de 171 milhões de toneladas. Isso representou 53% pela aquicultura. A indústria de tilápia no Brasil, segundo o autor Kubica, de 2004 a 2014, teve uma alta na produção de peixes de 10% e uma alta na tilapicultura, que é a produção especificamente de tilápia, de 14%. Devido ao aumento mundial da produção piscícola, vem crescendo também o desenvolvimento de algumas novas técnicas de produção que vão proporcionar o maior controle do ambiente aquático. Algumas dessas técnicas são os sistemas de recirculação de água, que são sistemas de criação de peixes fechados e que representam alternativas compactas para o cultivo intensivo de algumas espécies. Trata-se de uma alternativa que vai proporcionar benefícios ambientais relevantes à medida que elas podem ser praticadas em pequenas... O sistema de recirculação de água, a água ela é recondicionada e recirculada às unidades de cultivo. Um dos exemplos são os sistemas de recirculação de água. Os SRA, eles são sistemas fechados, no qual nós vamos ter 95 a 99% da água retornando ao cultivo após o tratamento. Algumas das vantagens descritas por alguns autores dos sistemas de recirculação são que vão permitir o completo controle do manejo, facilitar a administração de alimentos e medicamentos, nós vamos ter o menor consumo de água e menor consumo de área, vai ser livre de predadores e parasitas, pouco influenciada pelo clima, pode ser instalado próximos dos grandes centros comerciais e permite o maior controle de furtos e total controle do... No
No processo de produção, num sistema de recirculação, nós vamos ter o acúmulo dos resíduos orgânicos e metabólicos e as fezes que são provenientes das fezes excretadas e dos resíduos de rações não consumidas. Esse efluente de piscicultura é muito parecido com o efluente doméstico, porque os dois efluentes têm uma elevada demanda bioquímica de oxigênio, grande concentração de sólidos em suspensões e compostos nitrogenados e fosfatos. A criação de peixes associada a um sistema de recirculação de água com uma excreção e o acúmulo de ração vai fazer com que ocorra uma alteração na qualidade da água. Com isso, se faz necessária a implantação de um sistema de tratamento para que se mantenha a água em condições ideais para o cultivo das espécies. Uma das alternativas de tratamento são os bioreatores. Eles vão promover a redução e a eliminação de cargas carbonáceas e cargas nitrogenadas. E um desses exemplos são o reator de biofilme aerado em membrana. Nós vamos denominar como MABR. Dentro desse reator, o biofilme ele vai ser naturalmente imobilizado numa membrana que é permeável a oxigênio. Nós vamos ter, então, a difusão do oxigênio através das membranas para o biofilme, o que vai promover a oxidação dos poluentes. Alguns dos impactos que esse efluente de piscicultura pode causar são o aumento da concentração de nitrogênio e fósforo e o acúmulo de matéria orgânica. Isso vai fazer com que haja proliferação de algas, o efeito tóxico da amônia nos peixes e um déficit do oxigênio dissolvido. A amônia ela merece uma atenção porque ela é o principal resíduo nitrogenado que é excretado pelos peixes, resultante do metabolismo proteico e que contribui para o aumento e da decomposição microbiana dos resíduos. Um sistema de recirculação ele deve conter alguns processos fundamentais de tratamento, que são a remoção dos rejeitos sólidos. No nosso trabalho, essa remoção é feita pelo decantador, a conversão de amônia e de nitritos, feita pelos biofiltros, e a adição de oxigênio dissolvida, que vai ser feito por meio de uma... O reator com biofilme aderido, o biofilme ele é considerado uma comunidade de micro-organismos imobilizados em conjunto com uma matriz de substâncias poliméricas extracelulares de origem microbiana. Ele é formado naturalmente nas superfícies sólidas que têm contato com a água residual. A formação do biofilme por organismos autotróficos e heterotróficos podem ocorrer em diferentes materiais, como plásticos, metais, vidros, partículas sólidas, madeira. Um biofilme aerado, ele vai ter uma estratificação, onde no biofilme nós vamos ter uma zona aeróbia e uma zona anaeróbia. Por meio da membrana vai passar o oxigênio dissolvido, que vai ser dissipado para a água residual que vai estar em contato, e nós vamos ter a conversão de alguns nutrientes dentro desse biofilme. E isso vai ser responsável pelo tratamento desse efluente. O MABR, ele consiste no uso de algumas membranas de fibra oca que são permeáveis ao gás, que são utilizadas para que ocorra a transferência de oxigênio sem que ocorra o borbulhamento. E também, ao mesmo tempo, essa membrana vai ser portadora do biofilme. As membranas elas são utilizadas como meio suporte para a formação dos biofilmes, com a finalidade de remover nutrientes como nitrogênio e fósforo, que estão presentes no efluente. O objetivo geral da pesquisa foi de avaliar a eficiência da taxa de transferência de oxigênio dissolvido por meio da membrana e analisar alguns parâmetros básicos para a sobrevivência dos peixes, como pH, temperatura e oxigênio dissolvido, num sistema de... Nessa primeira etapa, ela consistiu na determinação da contribuição de aeração da membrana para o sistema. Nessa etapa, nós contamos então com uma bomba de recirculação que manteve a vazão de água constante em 3,8 metros cúbicos por hora. Nós testamos a vazão de ar pela membrana em 3 vazões diferentes, 50, 100 e 200 litros por segundo.
e nós fizemos esse teste para que fosse determinado a taxa de transferência de oxigênio. Esse teste ele se baseou em encher o reator com água limpa. Após isso, nós fizemos um procedimento para que fosse sequestrado todo o oxigênio dissolvido no sistema e que esses valores chegassem próximos a nulo. Assim que eles chegaram próximos ao valor zero, nós iniciamos a aeração do sistema com as vazões de ar definidas. Essa aeração ela foi feita até que se atingisse valores constantes e próximos à saturação, e em cima desses dados nós conseguimos então calcular o valor da taxa de transferência de oxigênio. A segunda etapa consistiu no experimento do sistema de recirculação de água, já com a criação de tilápias. Então, nessa etapa, nós tínhamos um tanque de cultivo, onde foram feitas a criação das espécies de tilápias. Nós contávamos com um decantador de coluna. Então, a água do fundo do tanque passava por um sistema de 2 bombas que direcionavam esse efluente num decantador de coluna. Desse decantador de coluna, essa água era direcionada para uma caixa de nível constante, onde era-se dividido a vazão. Direcionava-se somente 100 litros por hora para o MABR e o restante, a vazão excedente, voltava para o tanque de cultivo. Continuando a água entrando no MABR, ela passava e tinha contato com o biofilme aderido à membrana, e essa era a base do tratamento. Após a entrada desse efluente no MABR, saía-se aqui pelo fim do tratamento o retorno para o tanque. Esse sistema de entrada de vazão de ar teve-se então a entrada de ar pelo difusor que ficava na base do reator, a entrada de ar pela base da membrana e uma mangueira para medição de saída de ar da membrana. Isso, todas essas aerações feitas por meio de um soprador de ar. Essa é uma foto de como o sistema foi montado. Esse sistema ele foi montado no laboratório de saneamento nas dependências da Unesp em Ilha Solteira. Nós temos aqui a descrição dos 2 tubos que foram utilizados para que fosse feito o reator, o tubo externo e o tubo interno. A membrana ficava dentro do tubo. Nós tínhamos aqui, então, primeiro uma foto da membrana que foi utilizada, o painel com rotâmetros que foi feito para medição de entrada e saída de ar, 2 bombas que foram utilizadas para recirculação e um soprador, o tanque de cultivo e o decantador de coluna, que tem essas dimensões aqui descritas no desenho. Nós fizemos então um trabalho com 45 peixes. O peso médio das tilápias foi de 251,13 gramas e o comprimento médio inicial de 22,93. A capacidade do tanque era de 1.000 litros, mas ele foi cheio com apenas 800 litros, o que nos deu uma densidade de estocagem inicial de 10,206 kg por metro cúbico. A alimentação das tilápias foi feita inicialmente com 130 gramas de ração por. O sistema operou com uma vazão de ar pelo difusor, que era na entrada na base do reator, com uma velocidade, o que nos deu uma velocidade de recirculação de 6,33 centímetros por segundo, baseado-se em alguns testes feitos por 2 autores anteriormente. O tanque de cultivo contou-se com 800 litros, mais 120 litros dentro do reator, mais 400 litros dentro do decantador de coluna, o que nos deu uma quantidade de água total de 1.320 litros iniciais. Considerando-se que nós tínhamos uma vazão no reator de 100 litros por hora, nós conseguimos concluir que o sistema de recirculação tinha uma renovação da água passando-se pelo tratamento a cada 13 horas. Nós medimos, então, analisamos 3 tipos de parâmetro: oxigênio dissolvido, temperatura e pH. Todas essas análises foram feitas diariamente.
As análises de oxigênio dissolvido e temperatura foram feitas por meio de um medidor de oxigênio dissolvido portátil da marca Instruterm e o pH foi medido diariamente por um pHmetro portátil digital da marca Hanna. Foram feitos para o oxigênio dissolvido 3 pontos de coleta, onde se eram medidos na saída do tanque de cultivo, então seria o efluente sem o tratamento, na saída do decantador, seria o efluente passado-se pelo tratamento do decantador de coluna, e a saída do reator de biofilme aerado em membrana, seria a saída do reator. O pH e a temperatura foram medidos somente dentro do tanque de cultivo. A primeira etapa os resultados e 200 litros por segundo. Foram as 3 aerações testadas. Nesses gráficos nós podemos observar o nível de oxigênio dissolvido atingido e qual o tempo. Baseado-se nessa curva de oxigenação, nós fizemos a linearização dessa curva para que nós conseguíssemos uma equação da reta. Então, também foi feita essa linearização para a aeração de 50. 100 litros por segundo e 200 litros por segundo. Para o cálculo da taxa de transferência de oxigênio, foi considerado como temperatura média da água 29 graus e considerou-se que as 550 membranas contidas no sistema possuem 1,9 metros quadrados de área superficial. Baseando-se nisso, nós tivemos então os 3 ensaios de 50, 100 e 200 litros por hora, onde nós conseguimos calcular um valor de KLA por minuto, KLA por dia e, finalmente, uma taxa de transferência de oxigênio que foi feita por grama de oxigênio dissolvido por metro quadrado no dia. Baseado-se nisso, nós conseguimos, então, 4,92 para 50 litros por hora, 7,66 para 100 litros por hora e 7,66 para 100 litros por hora. Dessa forma, nós adotamos, então, a vazão de 100 litros por hora, porque assim nós tivemos uma taxa de transferência de oxigênio maior com uma menor inserção de ar. Os resultados da segunda etapa. Os resultados são de 52 dias. Onde nós tivemos, então, uma temperatura que teve... O oxigênio dissolvido foi medido em 2 etapas. Na primeira etapa, mediu-se o oxigênio somente dentro do tanque de cultivo. Isso foi feito do 1º ao 9º dia. Nessa faixa de tempo, nós tivemos uma máxima de oxigênio dissolvido de 8,2 mg por litro e uma mínima de 3,7. Ao fim, nós tivemos uma média desses 9 dias de 4,63 mg. Após isso, nós tivemos uma medição nos 3 pontos de cultivo, na saída do tanque, na saída do decantador e na saída do reator. Na saída do tanque, nós tivemos uma máxima de 5,1, uma mínima de 0,9 e uma média de 3,88. Na saída do decantador, máxima de 8,4, mínima de 2, média de 4,52. Na saída do reator, máxima de 8,8, mínima de 2,8, média de 5,8. Pode-se observar que no 11º dia do sistema, o oxigênio caiu a valores extremamente baixos. Isso ocorreu devido a alguns problemas com a bomba de recirculação. Devido a esse problema e por conta do estresse causado aos peixes, devido ao baixo valor de oxigênio, ocorreu a morte de 8 peixes. Após esse problema, foi instalada uma linha extra de aeração dentro do tanque, que foi ligado ao excedente de ar do soprador. Essa aeração complementar ficou fixa durante todo o restante do... Algumas conclusões preliminares. Os resultados obtidos nos testes demonstraram que as membranas de fibra ocas utilizadas nos testes resultaram em resultados satisfatórios em relação à taxa de transferência de oxigênio, onde se atingiu valores de até 7,66 gramas
por metro quadrado no dia. Quando o sistema de recirculação de água foi colocado em funcionamento, os valores de pH tiveram uma oscilação baixa, sendo mantidos em uma faixa dentro do recomendado para o cultivo de tilápias, segundo Kubica. Os valores de temperatura, em alguns dias, tiveram uma baixa, devido à queda de temperatura ocorrida na cidade, mas, de um modo geral, obteve-se temperatura média de 24,27, o que fica também dentro do ideal segundo a literatura. Com os valores de oxigênio dissolvido, pôde-se observar que o MABR foi imprescindível para que ocorresse um aumento nos níveis de oxigênio dentro do tanque. Notou-se que o efluente que saía do MABR continha níveis de oxigênio dissolvido que tiveram uma média de 5,88 mg por litro, o que contribuiu para a sobrevivência dos peixes. Concluiu-se ao fim do trabalho que se obteve valores satisfatórios nos testes de aeração da membrana e que alguns parâmetros para a sobrevivência básica dos peixes foram mantidos dentro dos... Gostaria de agradecer a CAPES pela bolsa concedida para a aluna Natasha Uliana e para mim, Juliana Cristina Ribeiro Almeida, e agradecer ao CNPq pela bolsa de estudos também concedida para o aluno João Miguel e para a aluna Amanda Ricardi. Gostaria de agradecer também ao professor Dr. Tsunao Matsumoto, que contribuiu muito para que houvesse um trabalho dentro